tradicional e o problema de tudo é cultura, né? E na onde eu cresci, avivamento era as pessoas pularem, gritar. Eu não estou dizendo que é bom ou que é ruim, mas isso, biblicamente, isso não tem nada a ver com avivamento. Avivamento é você parar de pecar. Avivamento é o que tinha no céu, santo, santo, santo. Aquilo é o perfeito. Só que eu só posso dizer que ele é santo se eu sou santo. Então avivamento é santificação. E santificação se manifesta com frutos, não com atitudes. A atitude é o multiplicai, mas antes do multiplicar é o frutificai. Em Gênesis, a bênção sobre Adão e depois a bênção sobre Noé era frutificai, multiplicai e enchei a terra. Não era só fazer filho, antes de você gerar outro, você tem que gerar fruto. E quando você pula a etapa do fruto e você tenta multiplicar outro, é o que a religião pode fazer. Então a religião faz isso. As denominações crescem porque elas multiplicam. E ao mesmo tempo que a denominação cresce no Brasil, o inferno cresce no Brasil. É como se para cada igreja evangélica que é aberta, mais 1000 abortos ocorressem por ano. A estatística vai crescendo junto. Por quê? Porque eu multiplico, eu não frutifico. Eu estou repetindo o que alguém me ensinou a ser, mas não gerou nada aqui. Por isso que durante todo aquele tempo andando com Deus, Adão não conheceu a Eva, porque não era tempo de multiplicar, era tempo de frutificar. E o fruto que foi dado foi o fruto do pecado, que foi o fruto que eles tocaram. E toda semana passada, Deus começou desde a segunda-feira a falar comigo sobre uma palavra. E quando chegou na sexta-feira, a gente estava aqui, eu ainda, no fim da vigília, eu falei ali na mesa, eu estou até com medo. Porque Deus tem falado coisas tão pesadas comigo. E ontem eu vim para cá. Ontem à noite eu vim dormir aqui na igreja. E eu fiquei até perto das 3 horas deitado aqui no púlpito, pedindo para Deus falar comigo. Por temor. E eu fui dormir, falei, dá os seus enquanto dorme. E enquanto eu estava tocando, Deus me deu uma palavra ali. Ele me trouxe um papelzinho, Deus me deu uma palavra. A gente vive os tempos de João Batista. Porque a igreja vive o tempo de Malaquias. E eu já estou enojado de ficar vendo as pregações. Eu não assisto, mas os títulos das pregações, e cada vez é mais sofisticado. As pessoas dando títulos para a capa de DVD. Eu falo, que lixo. Porque o Messias, quando volta, porque a volta de Jesus, ela é precedida por pregamento de arrependimento só. Então, ou essas pessoas não estão esperando a volta de Jesus. Por isso que o profeta disse, quando eles disserem que está tudo em paz, a guerra vai vir. Quando eles acharem que está tudo bem, é quando eu vou vir. Jesus disse isso. Porque é o que está acontecendo com a igreja. Vamos crescer. É hora da gente multiplicar, é hora da gente tomar o Brasil. E vamos tomar o Brasil, tomar a televisão. E o inferno arrebentando com o país. E as palavras que Deus traz sobre a nação são de maldição, não são de bênção. Porque a gente vai pelo mesmo caminho que os Estados Unidos foram. O Brasil, o que faria bem para a igreja do Brasil seria perseguição. Porque quanto mais foco a igreja ganha, mais ela se corrompe. E a igreja está aqui, viu? Não é a outra lá. Então tem que ser pregado o evangelho. Tem que se entender, porque talvez tem gente que nunca nem entendeu o que é graça. Porque graça hoje em dia é Jesus é bom, Jesus é amor. Jesus quer o bem para a minha vida. Mostra para mim então, eu preciso conhecer isso. Porque não é isso que fala na minha Bíblia. Graça não é isso. E se você não entender o evangelho desde o começo, você vai ficar multiplicando. E chega uma hora que você vai cansar. Porque as coisas não acontecem do jeito que você espera. E aí você vai procurar outra denominação, outra igreja. É assim que a gente faz, né? Fica pulando. Quantas você já passou? 2, 3, 5? Por quê? Jesus não era suficiente? Alguma coisa está errada.
Ah, não, eu sou tradicional. Sim, você é tradicional na mesma coisa que você era há 20 anos atrás também. Não gerou fruto. E você conhece a árvore pelo fruto. E se ela não estiver dando fruto, o que a gente faz? Jesus corta ela e joga no fogo. É esse Jesus o bonzinho. O da graça, é esse aí. Tem paciência com a árvore, Jesus. Você vai trabalhar nela? Eu vou abrir um buraco em volta dela, vou jogar esterco, então tá bom, depois eu volto para ver se ela deu fruto. Porque se não tiver dado fogo nela, corta ela. Ah, eu sou figueira, mas você dá espinho. Pode o espinheiro dar figos? Ou pode a figueira dar espinhos? Vai ler suas conversas no Facebook. Vai ver seus espinhos. Agora você pode calar a boca do profeta. Não, não é não, eu sou figueira. Então tá bom, eu te conheço pelo seu fruto. Eu te conheço pelo que sai da sua boca, não pelo que você diz que é. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Sabe o que era o tempo de Malaquias? A igreja tinha sido liberta, solta. Tinha recebido recurso da mão de Ciro para poder reconstruir o templo, reconstruir a muralha. Estava livre, podem adorar, podem cultuar a Deus. Vocês têm liberdade, agora ainda são protegidos. Tá bom? A igreja no Brasil. Vocês não são mais perseguidos agora, vocês têm dinheiro. Aí você vai ler Malaquias. Malaquias é o resumo de todo o pecado da igreja. Vocês estão abrindo a porta da igreja, é verdade, mas estão abrindo à toa. Porque na hora de ofertar para mim, vocês ofertam o manco e o coxo. Vocês me tratam com desrespeito em todas as atitudes de vocês. Vai levar isso aí para o seu chefe lá na empresa e vamos ver se ele aceita. Isso é Malaquias. Ontem eu estava assistindo um programa na televisão. E aí era oh meu Deus, era um julgamento. Mateus, tira o efeito desse microfone. O microfone da Raquel. E era um julgamento. E aí o advogado de defesa chegou 3 minutos atrasados. O juiz olhou para ele e fez assim, ó. Na hora Deus falou comigo, falou, é isso, o texto de Malaquias. Leva isso para o juiz e vê se ele aceita, mas para mim é o que vocês ofertam. E aí a gente acha que a graça é diferente, porque na graça tem paciência. Ué, por que Deus não destruiu o povo de Malaquias então, o povo daquele tempo? Porque não mudou. A diferença de graça e de lei diz respeito somente à manifestação de juízo e a qual sacrifício eu me submeto. Não quer dizer que mudou, nem um tio da lei vai ser tirado. Então a prostituta continua sendo errada. A diferença é que agora ela não é apedrejada, mas ela vai para o inferno do mesmo jeito. Ela vai ser julgada pelas mesmas leis, só que agora, como essa lei não está em pedras, eu não jogo mais pedra nela. A lei está dentro e Jesus vai julgar um dia. Vocês entendem? Mas é a mesma lei. O homossexual, a mesma coisa. A lei não mudou em nenhum ponto. Costumes foram mudados. Tinha coisas que Deus deu para aquele povo por causa do contexto deles. Mas lei, pode, não pode, isso não mudou. Tinham coisas que eram simbólicas, eram sombra da vinda de Cristo. Por isso foi tirado. Jesus é o nosso sábado, o nosso lugar de descanso. Por isso a gente não guarda mais o sábado, porque o nosso sábado já chegou. Aquele sábado era a sombra dele. Quando você infringia o sábado, você estava infringindo o Cristo. Mas a lei continua. Até a consumação dos séculos, nenhum tio vai ser tirado. Qual a diferença? Antes, ninguém era perdoado por pecados. A Bíblia fala que os pecados ficavam escondidos debaixo do sangue de um animal e guardados debaixo da paciência de Deus. Então, todo ano, um sumo sacerdote tinha que entrar, levar o pecado do povo. E se ele tivesse em pecado, o que acontecia? Ele morria. Por quê? Porque eu não posso ir para o juízo diante de Deus com pecado. Porque senão vem morte, é o que vai acontecer no dia do juízo final. Se eu for com pecado, como sacerdote, no dia do juízo, morte, assim como acontecia lá.
E todos os anos eles tinham que lembrar dos pecados. Era como se eles relembrassem que eles eram pecadores. E levavam. O de Cristo, como é perfeito, o que mudou é que foi feito uma vez só. E como foi feito uma vez, ele é suficiente para apagar pecados. Aqueles da velha aliança não apagavam, eles encobriam. E Deus, pela paciência, a Bíblia fala, que a longanimidade deixava ali, esperando que o sacrifício perfeito viesse. Mas é a mesma coisa. O evangelho é o mesmo. Só que as pessoas escolheram viver por lei, quando elas disseram, a gente não quer chegar perto de Deus. Então Deus tem que se traduzir em mandamentos para elas, porque não existe intimidade para que isso aconteça do lado de dentro. Mas o evangelho já foi anunciado para Abraão lá atrás. Todas as nações serão benditas. Evangelho, toda a nação. Lei era só para judeu. Então quando João Batista vem, para que ele vem? Porque quando você olha para trás de João Batista, tinha a igreja, Malaquias. A igreja que oferecia sacrifício. Tinha templo construído. Tinha oferta para colocar de volta, já não era mais escrava. Mas aquilo era passeio. Aquilo era ir na igreja. Não frutificavam em nada. E aí vem João Batista. No deserto, afastado de todo mundo, Deus levanta ele. E é legal olhar para esses homens, né? E falar, nossa, homens de Deus. E o preço que esse homem pagou? Esse homem perdeu os pais muito cedo, porque Zacarias e Ana tiveram ele de avançada idade. João Batista era nazireu. Quando o pai dele morreu, ele tinha mais ou menos uns 18 anos, perto disso. Esse homem não pôde sequer chorar em cima do pai dele, porque ele não podia chegar perto de morto. Então ele teve que chorar longe, para poder cumprir um voto com Deus. Sabe quando você se derrama em cima dos seus problemas? Porque afinal de contas Jesus veio para satisfazer o que você deseja, né? Para satisfazer o seu jeito de ser. O homem não pode nem chorar em cima do pai dele para cumprir um voto. Logo depois a mãe morre. Nisso ele já não estava mais nem perto da origem dele. Ele vai para o deserto da Judéia, longe. E prega em todos aqueles lugares. E vai para o meio do nada. E quando ele está lá pregando, uma palavra que era louca, aos olhos da igreja da época, era louca. Você é um louco, João Batista. Você não tem seminário. De que denominação você é? Quem é que pôs a mão na sua cabeça, João Batista? O povo lá da igreja acha que você é louco, João Batista. E ele está se lixando para o povo. Comer alfarroba ou gafanhoto, dependendo da tradução, e comer mel não era do voto isso. É o que tinha para comer. Ele vivia do que Deus dava. E essa é a vida de João Batista. E quando ele está lá por causa dessa palavra louca, num lugar que não tem cara de igreja, o povo vem atrás dele. E a palavra dele para o povo é: se arrependam. A palavra dele para o povo não é aceita Jesus. Não existe na Bíblia aceite Jesus. Isso é invenção da igreja evangélica. Não existe aceitar Jesus. Existe convertei-vos através de arrependimento e confissão de pecados. Tem gente que às vezes me procura, já aconteceu isso, de vir me pedir perdão, fala: por que você está falando isso para mim? Você não se arrependeu. Você está seguindo a ordem evangélica. Fale algo. Isso não tem peso nenhum. Primeiro que eu não preciso. Porque se eu tivesse guardado mágoa e tiver que ficar guardando, a acusação vem sobre mim. Então para mim você já está perdoado desde que você fez. Eu tenho que me virar com a minha dor e andar. Mas para efeito do mundo espiritual, primeiro que você estiver falando por hipocrisia, a hipocrisia não precisa me falar. Mas para efeito do mundo espiritual não existe me desculpa. O que existe é arrependimento.
Porque se não houver arrependimento, não pode haver santificação. Se não tiver santificação, você não vai ver a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então o convite de João Batista não era para nada, para fazer isso ou para fazer aquilo, era arrependam-se. Do quê? Daquilo que vocês têm feito desde Malaquias. Vocês pediram para Deus tirar vocês da Babilônia. Deus tirou. Vocês clamavam lá. Lê Jeremias, tem salmos da época de Babilônia. Lamentações de Jeremias. Vê lá o povo clamando. Aí Deus tira. E quando Deus tira, eles tratam como qualquer coisa. Eli, se honra mais seus filhos do que a mim, Eli. Você quer que eu traduza isso para você? Na hora de me prestar culto, você deixa seu filho gritar, Eli. Na hora de me dar atenção, você deixa seu filho fazer isso. O que era para ser meu, você dá para ele, independente da idade do seu filho. O que era para ser meu, você dá para sua esposa. O que era para ser meu, você dá para seus amigos, você dá para o seu trabalho. Você honra mais a eles do que a mim. E por isso eu corto o seu sacerdócio. É a igreja de Malaquias. Então o chamado dele é um só. Arrependam-se dos seus caminhos. E tinha 3 classes de pessoas chegando até João Batista. Depois você lê, tá, gente? Está em Lucas, tem em Mateus, tem todos os evangelhos falando de João Batista. E tinham 3 classes de pessoas que chegavam lá. Primeiro, o povo. Quando a Bíblia fala o povo, ela está dizendo quem era pobre, quem não tinha estudo e que era escravizado pela religião. Diante da sociedade romana, o povo era o pobre. Diante do sinédrio, que era o governo deles, como se fosse o parlamento dos judeus na época, quem não tinha estudo era povo. E nas sinagogas, quem não era mestre era povo. Então o povo era isso: pobre, iletrado e escravo dos mestres da religião. Eles não tinham acesso a Deus, eles tinham que passar por aqueles homens. Esses eram os que se achegavam a João Batista, e João Batista batizava. Esses aqui não tem nenhuma ressalva sobre eles. Vem aqui, se arrependam. Sabe por quê? Eles não têm muita coisa para tirar. Eles não têm muita coisa para largar. Se arrependa do quê? Se arrependa dos caminhos que vocês têm andado, daquilo que disseram para vocês fazer. Vocês estão seguindo o que ensinaram para vocês. Mas depois começam a vir 2 classes de pessoas: saduceus e fariseus. Teoricamente arrependidos, porque o convite era para arrependimento. Então um saduceu vinha teoricamente arrependido de ser saduceu, das práticas dos saduceus. E os fariseus a mesma coisa. O que eram os saduceus? Os saduceus acreditavam só no Pentateuco, os 5 primeiros livros. Eles acreditavam que a manifestação de Deus parou quando Moisés colocou o povo na entrada da terra. Dali para frente foi história do povo, mas a história de Deus para com o povo acabava ali. Então eles não acreditavam em céu. Eles não acreditavam na vinda de um Messias. Eles não esperavam o Messias. Então eles estavam buscando João Batista, aparentemente dizendo: a gente quer deixar de pensar assim e a gente quer esperar a volta de Cristo. A gente quer vir atrás de você, João Batista, porque a gente quer o céu. A igreja de hoje não se fala mais de céu. Quem quer céu? Você não quer céu. Você quer um emprego melhor. Eu não quero céu. Nem venha Jesus agora. Eu estou guardando dinheiro, no fim do ano eu vou trocar de carro. Se ele vier agora, estraga tudo. Fala sério que você nunca parou para pensar coisas desse tipo? Está tão firme os olhos em coisas que você quer que você nem lembra. E se alguém falar Jesus pode chegar amanhã e falar em nome de Jesus, está amarrado. Porque está tão forte, arraigado as minhas conquistas, o que eu tenho que ganhar aqui. Mas eu estou dizendo que eu quero João Batista. Eu quero me arrepender desse caminho errado. Então ele vai até João Batista. Não, eu quero o céu, eu quero voltar a pensar no céu. Eu quero voltar a pensar no propósito. Porque pensar em céu não é pensar só em ir para o céu. É pensar em reino. Porque Jesus vem emendando as 2 coisas. A manifestação aqui e a continuidade lá.
Então saduceu também busca João Batista. Além do povo, tem saduceu indo lá. E tem fariseu. Quem eram os fariseus? Defensores de Jesus. Eles defendiam Deus. Não toca nele. Eu lembro que eu tive um amigo conhecido. Eu era novo, eu devia ter uns 14 anos. E ele era bem mais velho, ele devia ter uns 20. Mas nunca trabalhou na vida, vagabundo. E grande, ele era muito grande. E um dia estava uma discussão na rua, uma conversa de moleque. E eu falei para ele que eu não acreditava em Maria. Eu falei na roda. E ele queria me bater. Para defender Maria. Eu falei, ele quer defender Jesus me batendo. Olha que loucura. Esses eram os fariseus. Eles defendiam Deus matando os outros. Porque na verdade, quando eles estavam defendendo Deus, entre aspas, eles estavam defendendo o seu lugar na religião. Então ele vai até João Batista com a Bíblia debaixo do braço. Então, João Batista, eu vim aí porque eu sou pregador. Sabe que então, João Batista, eu quero me arrepender mesmo. Inclusive, eu tenho um chamado, João Batista. Eu tenho um propósito na minha vida. Se você precisar, inclusive, João Batista, a gente pode conversar depois para montar, para ajudar a estruturar o ministério, o fariseu. E por que eles estavam indo assim? Porque João Batista, quando vê aquelas duas classes de pessoas, ele vira e chama ela, ele fala assim para elas: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Sabe o que ele estava dizendo? Cobra, ela caça e ela se move através do calor. Ela tem 2 órgãos assim na ponta do nariz, que ela capta o calor das presas, inclusive. Então, quando começa um incêndio na mata, o que ela faz? Ela foge porque ela sente o calor. João Batista está falando assim: vocês são um tipo de serpentes que estão sentindo o calor do fogo do juízo e está fugindo. Então ele está quase que invocando aquele 6º sentido da serpente, falando: quem foi que ensinou isso para vocês? A fugir de algo que ninguém está vendo ainda. Vocês estão percebendo algo no ar. Vocês estão sentindo um calor que ainda não é visto. E por isso vocês estão vindo aqui. Vocês não estão vindo aqui por vontade própria. Vocês querem escapar do juízo. Por quê? Porque você pode ouvir uma pregação dessa e ouvir a mensagem de João Batista e não gostar o quanto você quiser, mas você não tem como enfiar o dedo na cara dele nem na minha e falar: você está errado. Então eles não podiam contrariar aquilo. Aquilo testificava. Aquilo era a Bíblia. Mas eles não iam por arrependimento. Eles iam para fugir. E é o que João Batista fala para eles: produzam frutos dignos de arrependimento. Ou seja, vocês querem fugir da ira futura? Não é por medo do fogo. Esse caminho passa pela produção de frutos. O que é fruto digno de arrependimento? É fruto que demonstre que vocês arrependeram. Vocês estão pedindo para multiplicar. Vocês estão vindo aqui pedir para demonstrar para o lado de fora que vocês mudaram de lado. Os grandes líderes da época indo atrás do coitado. E o coitado falando: vocês são cobras, vocês são serpentes. Vocês não estão arrependidos. Vocês querem mesmo? Então produzam frutos dignos de arrependimento. Vamos ler um pouco da Bíblia, vai? Lucas. Vamos ler o texto de Mateus, gente. Desculpa, é melhor para... Mateus 3.
E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E esse João tinha sua veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Até aqui por enquanto. Antes do batismo, o que as pessoas faziam? Aceitavam Jesus? Não. Confessavam pecados. Sabe quando você se consertou com Deus? Sabe como que a maioria das pessoas se consertam com Deus? Indo e falando assim: Senhor, eu quero voltar para o Senhor. E alguém está do seu lado falando: ele é um Deus de graça, ele te aceita. Eu quero, aí você chora. Tá bom. É isso que está aqui? Não. Confesse os seus pecados. Davi pecou. E sabe como ele se arrepende? Confessando. Um salmo inteiro. Que eu imagino que alguém ouviu. Porque eu não imagino aquele homem conseguindo rasgar o coração daquele jeito e ao mesmo tempo estar escrevendo aquilo. Eu imagino aquele homem chorando num quarto, se rasgando, e alguém ouvindo aquilo e anotando aquela oração dele. Ele se arrebenta diante de Deus. E no fim ele fala assim para Deus: eu não preciso do reino, eu não quero nada, só não tire tua presença de mim. Sabe como que a gente volta para Jesus normalmente? O Senhor me aceita, perdoa pelos meus pecados, você faz aquela oração. E logo em seguida isso, agora a sua vida vai mudar. Eu estou mentindo? Por quê? Porque a cultura dos últimos 50, 60 anos, que não é bíblica, mas é a cultura evangélica, de facilitação do evangelho. E por isso a igreja está cheia de gente indo para o inferno. Por isso a igreja está cheia de gente fofoqueira, mentirosa, que trapaceia, que é hipócrita. Está cheia. Porque a gente fala da católica, mas qual é a diferença? Me explica. Tem um santo, você também tem um monte. Eles têm um ídolo? Tem, eles são mais fiéis ao ídolo dele do que você ao seu. Porque você idolatra um pastor, idolatra uma denominação, idolatra um monte de coisa. E amanhã, se você vê essa denominação fazendo alguma coisa, no outro dia você está tacando pedra. O cara lá pelo menos não taca pedra na Maria. Ele é fiel ao que ele crê. É Paulo. Eu estou matando porque eu acredito. E se amanhã o Espírito me tocar, eu mato do outro lado. Ou morro do outro lado. E no nosso entendimento, uma pregação dessa de João Batista esvazia a igreja. Então deixa essa parte com Deus. Mas preparar o caminho do Senhor, querido, é fazer o que João Batista fez. Quando a Bíblia fala endireitai as suas veredas, preparai o caminho do Senhor. O que era preparar as suas veredas? Era mandar um grupo de trabalhadores no caminho onde o rei ia passar para tapar os buracos da estrada de terra, para a carroça poder andar sem muito buraco. Isso é o que João Batista fez, preparou o caminho para que o rei viesse. Quando Jesus ia entrar em Jerusalém, que é a figura da volta do Cristo, que vai passar por aquela porta que está fechada. Sabe o que as pessoas faziam? Quando Jesus estava entrando em Jerusalém para ser crucificado, tiravam as suas vestes e colocavam no chão para ele pisar. Veste fala de justificação. A volta do Senhor não passa pela justificação que você tem para ser o que você é. Passa por você tirar essa justificação e colocar como estrada para ele pisar em cima. E se mostrar pobre, cego e nu. Como o povo. Pobre, cego e nu. E por isso eles eram tão escravizados pela religião. Que eram cegos.
Por isso que João disse que o mundo viu a luz. O povo que andava em trevas viu a luz. Agora eu não sei até quando, e eu já falei isso algumas vezes para Deus, vocês não têm ideia de como eu começo a semana pensando assim: essa semana eu vou pregar sobre graça. Eu vou falar sobre o que é o milagre, eu vou falar sobre coisas. Toda semana eu faço isso. Diante de Deus, Ele sabe. Sabe o que Ele me falou ali, que mandou? Enquanto o coração fica brigando com a mente, você não vai conseguir falar o que tem que falar. Porque a mensagem de João Batista era uma só: arrependei-vos. Essa igreja está preparando a volta de Cristo? A igreja de hoje? Sim. Qual é a mensagem então? Arrependei-vos. E a continuação do arrependimento? Implemente o reino dos céus. Só isso. Só isso. Mas para arrepender, eu tenho que estar arrependido. Você pode estar na igreja há anos sendo o que você sempre foi, só que agora com uma máscara diferente. Eu já falei isso, Facebook é do diabo. Aquilo é do diabo. Basta você ver quanto tempo você perde naquilo. Aquilo é uma ferramenta de Satanás. Todo o entretenimento, ele confronta com o relacionamento. Ele te tira da sua família, ele tira da sua casa, ele tira do relacionamento com Deus. Todo o entretenimento. Você tem que dosar, é lógico. Mas filme, se você for viciado em filme, você vai ficar ali, se entretendo. Pega um jogo de celular para você ver o que acontece. Você passa horas e aquilo quebra o quê? Relacionamento. Com quem? Com quem está do meu lado. O que o WhatsApp faz com você? Quebra relacionamento. Está todo mundo do lado e todo mundo com o seu WhatsApp. Entretenimento quebra relacionamento. Então não pode mais ter? Você deve definir a intensidade. Mas tudo que você vê que tem a capacidade de agarrar pessoas e puxar, tem fundo espiritual. Tudo tem fundo espiritual. Mas isso é usado de alguma forma de fundo espiritual. Então quando você olha para a mensagem de João Batista, dura, louca, contrária a todo mundo, e mesmo assim, vinham pessoas de toda a região, de toda a nação. Fala, tem alguma coisa nesse homem. As pessoas são atraídas por isso. Do outro lado é a mesma coisa. Eu entrei nesse assunto, só um parênteses, porque você quer conhecer alguém, vai olhar ela lá na rede social dela. Vai ver como ali ela é feliz, como ali ela é boazinha, como ela é legal. Ela não tem problema, e quando tem, ela também arrebenta com todo mundo. Mas é crente. Billy Graham falou outro dia que se para ele 5% das pessoas para quem ele pregou no mundo fossem para o céu, ele estaria muito feliz. Falando do que ele vê. Não sou eu falando. Esse homem que pregou para bilhões. Ou seja, é capaz de ter mais crente no inferno do que no céu. Mais evangélico no inferno do que no céu. Sinagoga de Satanás. Olha o que hoje fala para João. Sinagoga de Satanás. A igreja de Satanás. Porque ele não vem disfarçado. Ele não vem com cara de Satanás. Ele vem como anjo de luz. As mensagens são boas. Você já ouviu o espiritismo? Como as mensagens são boas. Anjos de luz. Espíritos de luz, não é? Não se iluda. Não se engane. Se você não se santificar, você vai para o inferno. Se você ainda ficar guardando coisas no coração com relação às pessoas, você vai para o inferno. Se você continuar falando mal dos outros, você vai para o inferno. Se você não se parecer com Jesus, você vai para o inferno. Quer continuar com a sua vidinha de evangélico? Continua. E a semana inteira Deus falando essas coisas comigo, eu falei, Deus, mas eu vou acabar ficando sozinho. Ele falou, fica. João Batista também ficou. Davi teve que ficar. José teve que ficar. Porque é sempre assim. No meio de 12 irmãos corruptos, eu tenho que afastar aquele que eu quero cuidar para depois trazer quem tiver que ver. Eu preciso afastar Davi de Saul, senão ele mata ele, depois eu levo.
Eu tenho que afastar José, eu tenho que afastar Davi, eu tenho que afastar Paulo, eu tenho que afastar Jesus para o deserto, eu tenho que afastar João Batista, eu tenho que afastar os meus homens, porque no meio da corrupção isso não vai ser ouvido. Mas não se preocupa, João Batista, você pode não poder tocar no seu pai, você pode passar anos no meio do mato, pregando na porta dos outros, sem ninguém te ouvir. No tempo da vinda do Cristo, no tempo do propósito, as pessoas vão até lá. E quando elas chegarem, a sua palavra vai ser o mesmo. Raça de víboras, produzam frutos. Continua o texto. Versículo 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água, para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de levantar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista está dizendo assim, primeiro, você acha que porque você está fazendo tudo certo, aos seus olhos, você é filho de uma denominação, você cumpre as coisas da denominação, você está salvo? Ou seja, você acha que porque é filho de Abraão está tudo certo? Deus levanta filhos até de pedra. Deus converte lei em filhos. Isso não vai te salvar. Quando João Batista está falando isso, você imagina João Batista pregando e falando raça de víboras, essa coisa toda, e ele está olhando para a cara dos fariseus. E já está imaginando o que está acontecendo ali dentro daquele fariseu. Ou o dom de palavra de conhecimento está se manifestando nele, mas o fato é que ele fala assim, e não fica vocês pensando que porque vocês têm uma denominação, e vocês cumprem tudo lá, que vocês estão salvos não, viu? Porque Deus levanta filho até de pedra. O fato de ser filho dessa denominação não te salva. E aí ele continua. O machado está na raiz da árvore. E a que não der fruto vai ser cortada e lançada no fogo. E aí ele fala dos batismos. Ele fala, ó, eu vim para o batismo de água só. De arrependimento. Sabe o que é o batismo de arrependimento? É para te dar a possibilidade de se encontrar com Jesus. Porque quando ele vier, tem duas coisas nele. Uma e depois a outra. A primeira, ele vai batizar com o Espírito Santo. Quem? Os arrependidos. Porque o Espírito Santo é o agente santificador e sem santificação ninguém vê a Deus. E a santificação passa por primeiro o arrependimento. Então ele vai batizar primeiro com o Espírito Santo. E é o que acontece quando ele derrama o Espírito em Atos. É o primeiro ato. Eu estou batizando com água, vem ele e ele vai batizar com o Espírito, em Atos ele derrama. Mas depois ele vem e vai batizar com fogo. Sabe o que é fogo? É no meio de toda a bagunça da igreja, ele passar uma tocha de fogo e a palha vai queimando. E quando você vê aquilo que estava lotado, fica uma aliança ali, outra ali, os pedaços de ouro caídos no chão. Ele não separa com a mão assim. Ele fala como separar joio do trigo. Como é que separa joio do trigo? Você pega e joga para o alto. E o vento leva. Quem fica é o trigo. O fogo consome. Quem fica é o ouro. A palha do trigo é a palha que queima com fogo. Agora ninguém aqui é desculpável de nada. Porque você ouve e você sabe das coisas que esconde. E gente, se não é com você, amém. Se não é com você, amém. Isso não vai mudar por você vir aqui mais uma vez fazer uma oração e voltar e fazer a mesma coisa. Sabe quantas pessoas nesses últimos 5 anos já passaram muito perto de mim, andando no começo muito perto, e eu ouvi promessas de Deus, inclusive com relação a esse ministério, que ia estar junto, que tinha um lugar para ele e tudo, e no meio do caminho essa pessoa
espirrou porque foi confrontada, porque o caráter em algum momento foi tocado, mais do que as que ficaram. Mas era Deus que tinha falado? Era. Deus também falou que não quer que ninguém se perca, Ele quer que todo mundo se salve. Mas todo mundo vai se salvar? Não. Por escolhas. É muito fácil a gente olhar para a vida de Judas. O traidor. Mas ele era um dos 12. Ele era escolhido. Tinha uma palavra sobre a vida dele, para ser uma das colunas da igreja. Mas ficou guardando coisas de que não se arrependeu. Quando veio fogo em cima daqueles 12, ele não aguentou. Não teve condição de voltar e se arrepender. Que andou muito tempo carregando aquelas coisas. João Batista não parava no problema das pessoas. Eu falei isso aqui há umas 2 semanas. Eu cansei de ser confessionário de pessoas. Você vem e fica me contando, mas para! Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. A misericórdia não vem porque toda vez você erra e toda vez você fica pedindo perdão. Para isso a Bíblia fala que aqueles que foram iluminados uma vez pelo Espírito Santo, é impossível que sejam renovados para arrependimento. Não é que é impossível se salvar de novo, é que não é mais papel do Espírito Santo. Isso é vergonha na cara. Eu sei que está errado, eu não vou mais fazer. É impressionante. Muita gente só tem um espelho diante de si, porque está aqui e fala uma coisa aqui agora, e confessa agora, e é assim mesmo, mais ou menos. Tal. Daqui 2 dias você olha, ela está na mesma. Você está enganando quem, filho? Eu lembro que uma vez um rapaz me procurou, isso há uns 10 anos atrás, um amigo, lá na zona central ainda, para você ter uma ideia. E ele começou a me contar da balada que ele tinha ido, e aí que ele voltou, eu falei, cara, por que você não desvia? E ele ficou me olhando, eu falei, é sério, nossa. E eu falei na época para ele, eu falei, eu sou louco, minha carne grita para fazer aquelas coisas antigas, ainda eu não faço porque eu não posso. Se eu sou você, tipo assim, que você não tem temor, eu já estava lá faz muito tempo. Porque pelo menos eu apanho só de um lado. Agora aqui você está enganando quem? A não ser que você goste de igreja. Tem gente que gosta, o cara é sem vergonha, ele mente, ele não está nem aí para o que Deus pensa sobre ele, mas ele gosta de igreja. Igual tem gente que gosta de piscina, ele gosta de igreja. Ele cresceu dentro de uma, então ele vai. Se você é assim, amém. E os outros, cuidados com essa pessoa. Mas, se não é isso, você é louco. Eu vi uma coisa essa semana. Imagina que eu chegasse aqui 10 minutos atrasado. E aí o Caio me perguntasse, por que você atrasou? Eu falasse, porque eu parei na estrada para apertar a roda do carro. Um caminhão me pegou. Ele ia olhar para minha cara e ia falar de 2 uma. Ou você é mentiroso, ou você é louco. Você está delirando. Porque é impossível um caminhão te pegar de frente e nada acontecer com você. Mas é o que acontece com você que diz que encontrou Jesus. Eu tive um encontro com Deus, mas sua vida ainda é uma porcaria. Você é vergonha ainda onde você está. Se o encontro com um caminhão iria me transformar de alguma forma para o lado externo, imagine o encontro com Jesus. Por isso que aquele endemoniado gadareno sai dali e consegue evangelizar 10 cidades, porque ele deu de frente com uma carreta. O endemoniado agora transforma o lugar que ele está. Ele teve um encontro com Jesus. Por isso Pedro, analfabeto, fugindo de todo jeito na hora que a coisa apertou, abre a porta e prega para 3.000 pessoas se converterem. Uma carreta pegou ele no meio. O Espírito Santo bateu nele. E não é o Espírito Santo do fogo. Eixo, não é isso não, isso é palhaçada. Porque eu cansei de ver gente traindo esposa, traindo marido e caindo no fogo na minha frente. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem esses que curam no meu nome, que profetizam no meu nome, que fazem maravilhas no meu nome? Não vos conheço.
É isso. Mas se isso está bom para você, vai. Isso não é evangelho. O evangelho é bater de frente com a carreta. É sair, as pessoas começaram a falar, nossa, ele ficou chato, ele mudou. Não é mais o mesmo. E ao mesmo tempo, como a coisa aperta, começar a chegar perto de você e pedir uma oração. Pedir para você dar uma palavra para ele. Eu quero ser cheio do Espírito, mas minha vida é entupida de coisa errada. De programa que não presta, de amizade que não vale nada. A missão dos 70, aquela é a missão da igreja. Sabe qual é a missão? É vocês vão sair para os lugares onde eu hei de ir. Vocês vão na minha frente. Eu, Jesus, vou voltar um dia. Vai na frente. E quando vocês chegarem numa casa, e casa não é só o sentido de uma habitação, é alguém, é a vida de alguém, é o ambiente de alguém. Se aquela casa for digna de paz, não são todas. Não jogue pérola para porcos. Mas se aquela casa, se aquela pessoa, aquele ambiente, merecer essa paz, se abrir para ela, entra e diga que a paz seja com esse lugar. Deixe a sua paz ali. Mas se você não for recebido naquele lugar, retire a sua paz e saia. E tire o pó das sandálias. E vai ter juízo para aquela casa depois. Sabe qual é o problema? Você vai hoje para essa casa. Cada vez que você sai dizendo que é cristão, que é pregador, que é o que você achar que é, e chega num lugar e diz que é, a pessoa abriu a porta. Só que você senta na mesa dela e é ela que dita o que vai ser falado naquela mesa. Sabe o que era para você levar como influência para aquele lugar? Esquece. É você que fica dentro daquela casa comendo o que ela coloca na mesa para você e põe o dedo no ouvido. E depois sai dali falando, nossa, misericórdia, Senhor. Fala, misericórdia de você. Porque isso é multiplicação. E só se faz depois de frutificação. Ah, então eu não vou fazer porque eu não frutifiquei. Você que sabe, se você não frutificar vai ser cortado. Não tem como escapar. Por isso que a missão é para todo mundo. Marcos 16 não é só uma frasezinha lá, e de pregar o evangelho, isso é para todo mundo. Isso é a essência. Frutificar e depois ir aonde Jesus vai ter que chegar. E chegar lá e liberar a minha paz sobre ele. O meu ambiente sobre ele. E se ele não quiser manter o dele, eu retiro, Deus te abençoe. Tira a sandália do pé, tira o pó. Como sinal de que a maldição vai vir. Porque a luz veio para esse lugar e não receberam. Mas a todos quanto receberem, dá os direitos de serem chamados filhos de Deus. Isso vale para todo mundo. Você sai, coloca o cara do seu lado, ele fica falando 10 mil palavrões. Você só... Em nome de Jesus, cara. Parou. Cara, você me desculpa, mas não dá não. Não gosto dessa conversa. Ah, mas vai ficar chato. Então fica chato com Deus. Malaquias. Honra mais os filhos do que a mim. Honra os amigos, honra os príncipes, honra todo mundo, mas não me honra. Você é crente mesmo? Eu sou crente mesmo? Eu sou evangélico? Eu não sou evangélico. É tão maldito esse negócio que foi a mídia que deu esse nome pra gente. Não existia isso. E quando a igreja começou a crescer, deram o nome de evangélico. Quem deu? Não foi nenhuma igreja que se autodenominou evangélico. Foi a mídia. Começou a chamar os católicos. E a gente aceitou. Você vê como é fácil Satanás entrar e começar a quebrar um monte de princípio? Porque ele trabalha com princípios. Ele transforma arrependimento em aceita Jesus. Ele transforma confissão de pecado em repete uma oração comigo. Eu me arrependo dos meus pecados, Meu Deus, ele faz você de fantoche, de boneco, faz isso da igreja. E aí se torna cultura, e depois que torna cultura, você não tira. E aí Deus tem que tirar um e começar uma cultura de novo. A cultura de João Batista.
uma nova. Isso a gente vai andando. E alguém vai te olhar um dia numa mesa e vai falar, pô, ela é legal. E eu tinha imagem errada de crente, gente. Eu achava que eles eram chatos. Ela é legal, a gente tava lá no churrasco. Tava bebendo, tava uma festa lá e eu tava lá. Ela só não bebe, mas ela é legal, E aí ela vai para a igreja evangélica. E você vai dar testemunho que ela se converteu, você arrumou um companheiro para o inferno. É isso. Você está multiplicando, mas não tem fruto. Faz um raio-x na sua vida. Abre sua Bíblia em Gálatas. Tem que achar agora. Gálatas 5. Versículo 19. Isso é um teste para você fazer. Pelo menos consigo mesmo, seja honesto. Não seja hipócrita com você mesmo, pelo menos. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Prostituição não é só prostituta não, viu? Impureza, sujeira, lascívia, imoralidade, idolatria, feitiçaria, rebeldia é feitiçaria, lembra? Inimizades, brigas, porfias, disputas, emulações, falsidade, ira, raiva, brigas, pelejas, dissensões, discussões, heresias, inveja, homicídio. Se eu odiar o meu irmão, eu sou homicida. Bebedice, glotonaria e coisas parecidas com essa, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não entrarão no reino de Deus. Se você se achou em alguma delas, Paulo está dizendo que você não vai para o céu. Tá bom? Não sou eu, é Paulo que está dizendo. Mas o fruto do Espírito não é obra do Espírito. Da carne é obra. Por isso que a carne é condenada na lei, porque lei é baseada em obras. No Espírito é fruto, porque eu permito que essa lei entre dentro de mim e frutifique. Mas para isso tem que entrar, e para entrar eu tenho que morrer. E como é que eu morro? Batizando. Como é que eu batizo? Me arrependendo. Isso aqui só entra com arrependimento inicial. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei, porque não são obras, são frutos da graça. Eu não posso te condenar ao inferno. Isso é Deus quem faz. Quem condena é o juiz. O que eu faço é enfiar uma lanterna na sua cara, para que ou essa luz te incomode demais, se você queira matar a luz, como fizeram com Jesus, e corra para a escuridão de novo, ou você se veja. Deus só toca naquilo que você confessa. Lê Isaías, de 1-5, ele está e chicoteando todo mundo, debaixo da palavra de Deus, e pá. De repente ele fala o que para Deus? Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem impuro de lábios impuros. Vem um anjo e toca onde? Com a brasa? Na boca. Por que na boca? Porque o que ele confessou foi lábios impuros. Se ele estivesse dizendo eu tenho mãos impuras, Deus toca nas mãos. Porque o arrependimento vem em cima porque o perdão vem em cima de arrependimento. E arrependimento é manifesto com confissão. Se eu não confesso, não existe manifestação de arrependimento e não existe como o Espírito te tocar. O que era a brasa do altar, o que era fogo do altar? O Espírito.
que santifica. Por isso que ele vem, toca na boca e santifica os lábios de Isaías. Gente, a maturidade daqui, está precisando sair daqui se achando o Satanás. Você tem maturidade para entender que em algumas coisas você está em crescimento. Jesus nunca mandou eles embora. Ele mandou, né? Ele falou, vocês querem ir embora? Pode ir. Mas ele nunca falou, não quero mais você. Não pode fazer isso. O que ele falava é, perto de mim isso não. Isso perto de mim não. Não quero ouvir sobre esse assunto. Ele definia a pauta. Por isso que na missão ele fala, vocês quando entrarem na casa dos outros, vocês definam a pauta ali. E se não for digno, não for aceito, sai de lá. E não volto mais, não volto mais. Mas é minha tia, não interessa, eu não vou. Eu já contei aqui. Casei, minha tia queria na minha casa levar cerveja. Não vai, então não vou na sua casa. Então não vai nunca mais. Foi bom te conhecer, tia. Mas eu defino a pauta. Eu defino o ambiente da minha casa. E eu defino o ambiente nos lugares onde quer que eu esteja. Ah, mas você é folgado. Eu sou filho do meu pai. E ele fala, filho, não quer te receber, não precisa nem ir. E se eu ficar sozinho? Fique, eu estou com você. Mas ninguém mais vai chamar, vai, você vai ver como vai. Mas vai por propósito, não por entretenimento. Vai não para dizer, trouxe tal homem de Deus aqui. Você vai para arrebentar o que tiver que fazer. Jesus é levantado diante de todos no fim. E aquilo atrai o olhar das pessoas. É quando ele leva o pecado estampado diante de si, de todo mundo, que os olhares do mundo são atraídos para ele. É quando o que está do lado de dentro de você é jogado para o lado de fora e a santificação acontece, que esses olhares se atraem para você. Abaixe sua cabeça, querido. Eu não vou te chamar para vir aqui, porque eu não quero mais ver isso. É você e Deus. Tenha um tempo com Ele, fala com Ele.